Boa noite, graça e paz a todos. Gostaria de orar com você mais um pouquinho. Deixa eu me recompor. Querido Espírito Santo, obrigado porque hoje nós temos mais uma oportunidade de pronunciar as boas novas e a sua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que não fala só com um, mas o Senhor fala com o corpo. O Senhor é uniforme, o Senhor é presente em todos os instantes, em todos os momentos, em todos os lugares. Obrigado, Jesus, porque o Senhor era 2000 anos atrás, o Senhor é dentro de nós hoje e um dia o Senhor será de novo. Aquele que vai vir, aquele que vai levar a sua igreja. E nós ansiamos por isso, Jesus. Nós ansiamos pelo encontro, nós ansiamos pela sua presença. Obrigada, Jesus, porque o Senhor se faz presente em nosso meio e em cada coração. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Pretendo 145. Juan, você coloca para mim, por favor, em João 4. Vamos lá. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Necessário, guardem essa palavra, necessário. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para buscá-la. Vir aqui para buscá-la." Jesus disse: "Vai, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5 e esse agora que você tem não é o seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adorarão o que não conhecem. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adoram em espírito e em verdade." E a mulher respondeu: "Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você." Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram a vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo?" ou "Por que o Senhor está falando com ela?"
Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao seu povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Até aí, por enquanto. Vamos lá. Eu fui pesquisar um pouquinho no nosso amigo Google sobre o versículo que eu falei para vocês decorarem, necessário. A distância, mais ou menos, que Jesus percorreu da onde ele estava e passou pela Samaria até chegar na Galileia, ele poderia fazer 3 caminhos, que era costume deles fazerem. O primeiro caminho era mais ou menos 140 quilômetros que ele andava. Esse caminho era pelo vale do Rio Jordão. Era o caminho que os judeus faziam para ir às festas em Jerusalém, a festa de Páscoa, as festas na infância, com a família. Aí tinha outro caminho. Esse caminho era uma distância de mais ou menos 120 quilômetros. Não era percorrido pelos judeus. Todo mundo sabe que naquela época tinha muita festa, né? Então, praticamente diariamente, judeus percorriam um caminho. Mas esse caminho não era percorrido pelos judeus, porque lá tinha a presença dos samaritanos. Entretanto, Jesus com seus discípulos percorreram esse caminho. Essa é a estrada que ele passou pela Samaria. E existia outro caminho, que era o terceiro caminho, que era uma distância mais ou menos de 150 quilômetros. Era o caminho mais longo até Jerusalém, porque eles precisavam passar pelo meio das montanhas. Beleza. Jesus podia ter chegado ao mesmo lugar por 3 caminhos. Mas ele falou que era necessário passar por Samaria. Era necessário? Não era necessário. Se ele tinha outras rotas. Mas era necessário. Para ele era necessário. E naquela época a rivalidade era muito grande entre uma tribo e outra, entre um povo e outro. E era muito arriscado os judeus passarem por aquelas terras, porque eles não podiam ter contato, principalmente um homem com uma mulher que não era da mesma tribo. E Jesus passou por aquele lugar. Aí, nesse versículo, ocorreu 2 coisas estranhas. Primeira, os discípulos eram íntimos de Jesus. E eles estranharam em ver Jesus conversando com uma mulher. Não é estranho isso? Se os discípulos eram íntimos, eles conheciam Jesus. Mas eles estranharam porque para Jesus não havia distinção entre homem e mulher. Mas naquele momento, para os discípulos teve. E os discípulos ficaram perguntando: nossa, mestre, você não vai comer? Você não vai comer? E Jesus falou: não, essa não é a minha fome. Por outro lado, em outro ponto, a mulher samaritana, ela estava tão entusiasmada com aquilo que Jesus fez, que ela saiu correndo e foi contar que tinha homem que falou com ela. Mas ela sabia que ela não podia fazer isso. Primeiro porque ela não podia falar com o homem judeu. Mas o que Jesus fez naquele momento com ela, fez ela esquecer de tudo aquilo que a religião, que a tribo, o que eles viviam, né, no local, na nacionalidade dela. Toda a tradição que ela tinha naquele momento, ela esqueceu. E pode deixar, o Juan, a foto? O tema da minha mensagem é... Eu coloquei aqui uma fotinha também, mas esse não é o tema. No centro da vontade de Deus. Obrigado, pastor, por antecipar para mim. O centro da vontade de Deus.
Vamos lá. No versículo 14. Eu vou ler para vocês aqui, porque o Rua vai deixar a imagem ali. Eu vou falar sobre alguns versículos só aleatórios. Vamos lá para o 14. No 13 fala assim: então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela, em quem beber, uma fonte de água que dará a vida eterna. Ali fala que jorrará água. Beleza. Agora vocês imaginam uma fonte de água comum jorrando água. Eu até perguntei para minha mãe e pro Joab hoje o que significava jorrar. Ela falou: jorrar é quando sai com uma pressão muito forte. Imaginem uma fonte, uma fonte mesmo em qualquer lugar jorrando água. Beleza. Uma fonte jorrando água. Agora vocês imaginam uma ponte. Uma fonte e uma ponte. Entre a fonte tem uma ponte. E depois dessa ponte tem a vida eterna. Agora vocês imaginam a pressão que a água sai da fonte para passar pela ponte e chegar na vida eterna. Porque Jesus falou: pois a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte que jorrará para a vida eterna. Agora vocês imaginam a quantidade de água. Muita água. Então vamos lá. No centro da vontade de Deus. Por que ainda nós temos sede? Por que ainda temos sede? Por que eu ainda tenho sede? Sede não é sede e fome de Deus. Não é esse o contexto. Mas é a sede de não estar completo. Por que eu ainda tenho sede? De não estar completo em Deus. Porque eu ainda não consigo me encontrar nele e nos seus caminhos. Sede. Quando você tá com sede, eu, por exemplo, tô com sede. Tá faltando água pra mim. Algo, né? Tá faltando algo. E o que falta pra mim é água. Enquanto eu não bebo água, eu fico desesperada. Minha boca fica seca. Nossa, começa a me dar uma agonia. Eu preciso de água, Essa é a sede. Por que nós ainda temos sede? Por que ainda falta algo pra gente? Se Jesus disse que se você beber da minha água, você nunca mais terá sede. Talvez ainda não bebemos da água de Jesus. Se você tem falta de água, você não pode ser fonte. Se você tem falta de água, se você tem sede, você não pode ser uma fonte. A fonte sem água, ela é só um objeto. Porque a prioridade da fonte é a água. Se você não tem água, como que você quer ser uma fonte? Agora, como que você quer ser uma fonte para o outro se você ainda está com sede? Se eu ainda tenho sede, se eu ainda preciso satisfazer as minhas vontades, se eu ainda não conheço Jesus completamente, se eu ainda não sou aquilo que Jesus quer que eu seja, eu ainda tenho sede, como eu quero ser fonte para Ellen? Eu não consigo. Eu preciso matar minha sede primeiro. A água viva nos faz novos, nos transforma, nos purifica, nos liberta. Primeiro, nós temos que beber dessa água, se tornarmos uma fonte e depois jorrarmos. Mas, na maioria das vezes, nós queremos inverter esse processo. Eu quero jorrar no pastor, depois eu quero ser uma fonte, e depois eu quero beber. É por isso que nada dá certo. É por isso que você sempre roda no mesmo lugar e talvez você nunca consiga avançar. Talvez você esteja invertendo o processo de Deus. Primeiro você precisa beber a água, matar a sua sede. Depois ele vai transformar você em uma fonte. E depois você vai jorrar para o seu próximo. Essa água nos leva a um nível maior. A um próximo nível.
no nível do centro da vontade de Deus. Jesus falou que nós só vamos, não vamos mais ter sede se nós bebemos da água dele. E quando a gente bebe da água de Jesus, nós não conseguimos ficar mais onde a gente está. Ele nos leva para um nível maior. Ele nos leva para o nível do centro da sua vontade. O nível de rendição. Hoje, nós somos soberbos e gananciosos porque achamos que nós fazemos a vontade de Deus. Ou que nós estamos no centro da vontade de Deus. Porque existe uma diferença entre a vontade de Deus. O que é estar no centro? O que é a centralidade? O que é estar no centro da vontade de Deus? A vontade de Deus é tudo aquilo que tira a nossa vontade. O centro da vontade de Deus é tudo aquilo que tira a sua vontade. Não podemos dizer que fazemos a vontade de Deus se ainda cumprimos a nossa própria às vezes. Isso não é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o lugar onde mais dói de se estar. É o lugar mais dolorido, é no centro da vontade de Deus. Porque você lá naquele lugar, você vai estar fazendo tudo que o Pai anseia que você faça. Só que tudo que você quer fazer vai virar esterco, como Paulo disse. Cara, tudo que eu quero, tudo que eu vivia, hoje eu não considero mais nada. Eu estou no centro da vontade de Deus. Paulo falou isso quando ele falou esse versículo. Só que estar no centro da vontade de Deus nem sempre é fácil. Porque a gente quer viver a nossa própria vida. A gente quer jorrar água primeiro. A gente não quer matar a nossa sede. Agora, quando Jesus encontrou essa mulher samaritana, e quando foi tocando louvor, e o Espírito Santo me deu uma visão, e eu pude ver essa passagem, e entender o que estava acontecendo. Jesus chegou ali, e ele já era a água viva. Ele já era. Ela não estava no centro da vontade de Deus, mas ela entrou quando ele falou para ela: se você beber de mim, você nunca mais vai ter sede. Ela não tinha entendido. Ela achou que era água normal. Mas você não tem nem balde. E como que eu vou pegar essa água viva? É tão fundo. Mas quando ele mostrou para ela quem ele era, quando ele se manifestou, ela foi, entendeu. Ela deu um pezinho pro centro da vontade de Deus. Porque ela viu que toda a tradição que ela já viveu há anos, porque ela tinha muitos maridos, então ela era velha. Tudo que ela já viveu. Cara, esse poço, peraí, tudo isso aqui não dá. Eu preciso contar para todo mundo que o Messias está aqui. Essa é a vontade de Deus. E o Espírito Santo me falou alguns exemplos. A vontade de Deus foi exposta quando mandou Abraão sacrificar o seu filho. Quando Sara orava por um filho e só foi concedido quando ela ofereceu a Deus. A vontade de Deus foi mostrada quando Jó perdeu tudo que tinha para conhecer a Deus de verdade. Quando Zaqueu devolveu tudo que ele tinha roubado há tantos anos. Rico, você quer me seguir? Então, dê tudo que você tem. Quando Deus mandou, a vontade de Deus só é mostrada antes. Toda a vontade de Deus vai ser fora da nossa lógica humana. Vocês estão conseguindo entender o contraste entre a nossa vontade e a vontade de Deus? Tudo aquilo que a gente quer fazer, tudo aquilo que a gente acha que é bom, essa não é a vontade de Deus. Tudo aquilo que você olha e você fala: cara, eu toco porque eu amo e eu tô na vontade de Deus. Não. Porque quando Jesus fala pra você: agora tira um instrumento, agora tira tudo que você tem e vem pro centro da minha vontade, vai ser gostoso? Tudo que é confortável pra gente, tudo que é cômodo, tudo que é prazeroso, não é o centro da vontade de Deus. Jesus, ele tira tudo que a gente tem, nos leva pro centro da sua vontade. E depois ele nos ensina: filha, você tá no centro. Agora desse centro da minha vontade, eu vou levar você para um próximo nível. E nesse nível, aí você vai se tornar uma fonte. Depois dessa fonte, você vai ir para um próximo nível. E nesse nível, você vai jorrar água. Mas primeiro, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa estar no centro da minha vontade. E muitas das vezes, a gente vê nada acontecendo. Nossa, mas por que nada acontece? Nossa, mas por que eu não faço? Nossa, mas eu quero fazer. Nossa, mas por que nada acontece na minha vida financeira? Mas nossa, por que nada acontece no meu casamento? Mas nossa. Tantas perguntas para Deus.
diariamente, a gente faz tantas perguntas para Deus. E é a única que Ele nos faz hoje. Em que lugar você está? Para onde você tem olhado? Se nós somos exaltados em qualquer área da nossa vida, essa não é a vontade de Deus. Se nós somos percebidos no que a gente faz, se eu sou percebida como a Tainá e não como o porta-voz, essa não é a vontade de Deus. Ele não quer que eu apareça. Ele quer que eu suma e Ele apareça em mim. A vontade de Deus é aquela, essa é a chave, que Ele é o dono de tudo, mas Ele deixou tudo e fez servo para nós estarmos aqui. Essa é a vontade de Deus. Será que hoje a gente olha e fala assim, eu vou repetir muitas vezes, o centro da vontade de Deus, porque é onde Jesus está nos levando. Jesus está nos tirando da nossa vontade, levando a gente para o centro da vontade dele. Mas será que hoje a gente é capaz de deixar tudo que a gente tem, se tornar servo para servir? A vontade de Deus é estarmos mortos. Mortos para a nossa vida, mortos para o nosso eu, mas vivos nele, vivos para ele. Deus nos chama para o centro da sua vontade, mas Ele nos corrige hoje, porque estamos no lugar errado. Nós estamos na igreja, nós estamos na nossa vida particular, no nosso trabalho, em qualquer área da nossa vida. Hoje nós estamos no lugar errado. Nós estamos num lugar onde nós somos exaltados. Nós estamos num lugar onde o nosso ego é exaltado, nosso orgulho é exaltado, nossas vontades é exaltado, a nossa carne é exaltada, o nosso egoísmo é exaltado, os nossos prazeres, os nossos sentimentos, os nossos temperamentos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Tudo isso é vivenciado por nós todos os dias, 24 horas. E nós pegamos tudo isso e colocamos isso num palanque. E a gente adora aquilo. E a vontade de Deus fica de escanteio. Sabe por quê? Porque dói, né? Dói, né? Você deixar tudo que você quer e pegar uma coisinha só. É como se Jesus falasse assim, filha, larga tudo, tudo, nada vale pra mim. Só vem pra um lugar. Essa é a vontade de Deus. É a gente deixar a nossa vida de lado, de escanteio, e estarmos nele primeiro. Por isso que a Bíblia fala que buscai o reino e todas as coisas depois serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas depois serão acrescentadas. Talvez a igreja hoje esteja fora da origem, porque o centro se tornou a igreja e não Cristo. Porque o centro se tornou os pastores, os músicos, o reteté, a profecia, se tornou o movimento, se tornou o evangelismo, o movimento de evangelismo, se tornou, aí virou um mundo na igreja, aí vem de qualquer jeito, fica de qualquer jeito, e nada flui, e você fica sempre no mesmo lugar, e nada acontece, você fica anos e anos e anos e anos e anos. Talvez porque o centro da vontade de Deus é você perdoar. Talvez porque o centro da vontade de Deus é você amar mais. Talvez porque o centro da vontade de Deus é você deixar de ser orgulhoso. Talvez porque o centro da vontade de Deus é você deixar de ser egoísta. E todo esse movimento religioso que foi criado no nosso meio durante tantos anos tirou Jesus do centro. Ele acabou com Jesus do centro. É como se ele jogasse um monte de entulho e Jesus ficasse lá embaixo. Para você ter ideia, muitas igrejas hoje não conhecem o Espírito Santo. Não conhecem Jesus como a gente tem conhecido. E porque o centro deles é outra coisa, não é o evangelho. Não é o verdadeiro evangelho. Talvez Deus nos chama e nos corrige hoje. Já passou da hora de nós termos sede. Já está na hora de nós sermos fontes. Já passou da hora de você ter sede de alguma coisa, cara. Já passou da hora de você querer fazer alguma coisa na igreja.
Já passou da hora de você querer muito. Querer aparecer, querer estar em tal lugar, querer estar em tal lugar, querer ir em tal lugar. E você tá com sede, mas você não tá bebendo água, você não tá matando a sua sede, você não tá querendo ser fonte. Você só quer jorrar primeiro. Já passou da hora da gente ter sede sempre dos nossos problemas, do nosso falta de dinheiro, da nossa preocupação, do nosso trabalho, da nossa vida financeira. Já passou da hora da gente ter sede disso. Já passou da hora há muito tempo de você ter sede, de preocupar com o que o pastor vai fazer com o dízimo. Gente, já passou da hora. Já passou da hora de você ter sede de qualquer coisa humana. A nossa sede hoje precisa ser a única sede. Jesus, mate a nossa sede, nos torne fontes para que a gente possa jorrar um dia. Essa tem que ser a única sede nossa. Jesus, eu não quero fazer nada, eu não quero fazer mais nada. Faça em mim, mate a minha sede, me torne fonte primeiro. Jesus, faça primeiro no meu casamento. Jesus, faça primeiro na minha vida. Jesus, faça primeiro na minha vida financeira. Trabalhe em mim. Sabe, restaura aquilo que precisa ser restaurado. Cura aquilo que precisa ser curado. Que muitas das vezes, Jesus só não cura porque você não assume a cura. Você não assume que você precisa de cura. Como que Jesus vai curar algo? A Bíblia fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e semearei. Agora, se você não abrir, meu querido, você vai morrer assim. Jesus não agride, Jesus não é agressor. Ele é manso, ele é humilde, ele é leve, ele é educado. Ele pede para você, abre a porta, deixa eu curar. Agora, se você não abre, infelizmente, você não vai nunca jorrar água. Você entende isso? De você estar olhando hoje para o lugar errado? De você estar olhando hoje para as suas preocupações? De você tirar o olho de Deus e você estar olhando hoje para o homem, talvez? De você tirar o olho daquilo que é eterno e você estar olhando para aquilo que vai passar um dia, que vai acabar um dia. Tudo isso aqui um dia vai acabar. Os nossos olhos devem estar firmes no autor e consumador da nossa fé. É lá que nossos olhos devem estar firmes. É para lá que a gente deve estar olhando. É lá que deve ser o centro da nossa vida. É lá que é o centro da vontade de Deus. Sabe, tudo isso aqui, todo esse movimento é muito bom, é muito gostoso. E eu ouvi uma frase que falou assim, Jesus é a igreja? Não. E agora, nós somos a igreja? Não. Você é a igreja. Nós não somos só a igreja em conjunto. Nós somos a igreja também individual. Aqui juntos nós somos a igreja. Mas eu sozinho no meu trabalho, eu sou a igreja onde eu tô. Não, o Espírito Santo manifesta na igreja. E se não tiver parede? Ele não vai se manifestar mais então? Ele está dentro de nós. Nós somos o templo. É esse transicionamento que a gente tem que ter. Nossa, mas hoje eu não estou sentindo nada porque eu estou na minha casa e eu não estou no culto. Ele está aí com você do mesmo jeito. O mesmo que está aqui, ele está em você. O mesmo que era há 2000 anos atrás, ele é hoje e ele será um dia. E hoje nós estamos olhando para o lugar errado. Hoje nós estamos olhando para algo que não é o centro da vontade de Deus. E quando nós percebemos que a gente está no lugar errado, eu falei assim para o Espírito Santo, tá bom, eu já sei que a gente está no lugar errado. Agora o que eu faço? Ele falou, filha, vem para o lugar certo. E sabe o que é o melhor? É que a graça nos possibilita de irmos hoje para o lugar certo. Sabe o que é melhor? Que você sabe que você está vivendo a sua própria vida. Você não está vivendo a vida de Deus. Você não está vivendo aquilo que Deus quer para você. Talvez os planos, os projetos dele. Talvez o seu domine mais a sua vida do que o dele. Mas o melhor é porque ele morreu por você um dia naquela cruz. E hoje você tem a oportunidade de voltar para o lugar certo. Esse lugar certo não é exclusivo para quem está dentro da igreja. Esse lugar certo é exclusivo para aquele que reconhece Jesus. Se você reconhece Jesus e você fala, Jesus, eu preciso de você, me leve para o lugar certo. Me ajude a olhar para o lugar certo. Foque os meus olhos no lugar certo. Quando você está distorcido, sua visão está distorcida, tudo fica distorcido. O pastor Alex falou isso aqui. Quando você está olhando para o lugar errado, tudo está errado. Se você está olhando para o que o outro está fazendo para você, você não vai sair do lugar, porque a Ellen sempre vai me machucar, ela sempre vai me ferir,
ela nunca vai suprir a minha expectativa. Mas eu não tô aqui para olhar para Ellen, eu tô aqui para olhar para Jesus. O que ela faz de errado não pode mudar quem eu sou. Porque eu sou completo nele, eu não sou completo na Ellen. Essa é a diferença que a gente tem que saber. Hoje eu estou aqui por Jesus. Hoje eu não estou aqui pelas pessoas, porque se aqui fosse para todo mundo ser santo, ninguém estaria aqui. Aqui tá todo mundo doente, gente. Aqui é todo mundo pecador. Aqui tá todo mundo se aperfeiçoando para ser bom um dia com ele. Mas ainda não somos. E um exemplo de quando você está no lugar errado. Quando ele recebeu a notícia que a arca tinha sido levado, que seus filhos tinham sido mortos, ele caiu da cadeira e morreu. Mas aí eu perguntei para algumas pessoas, eu fui orar para o Espírito Santo e ele foi ministrando muito essa palavra em mim. E ele falou assim para mim: filha, toda hora vocês caem da cadeira. Toda hora, todo momento vocês caem da cadeira e morrem. Só que eu, todo momento, tô ali e levanto vocês de novo. É a música, meu orgulho me tirou de jardim, mas a sua humildade me colocou no jardim de novo. Todos os momentos a gente cai da cadeira e morre, porque todos os momentos a gente está no lugar errado. Mas a graça de Jesus, ela é tão superabundante, que em todos os momentos que você está destruído, que você está humilhado, que você está fracassado, que você não consegue, que você está totalmente fora do que Jesus quer, ele está ali, ele pega a sua mão, ele te levanta de novo, ele te dá a vida dele de novo, ele te dá o amor dele de novo, a graça dele de novo. E é tudo superabundante em Jesus. Jesus não tem pouco de nada, ele tem muito de tudo. E quando ele morreu, porque ele caiu da cadeira, eu conversei até com o Juninho sobre isso. Eu falei, cara, porque ele estava no lugar errado. O lugar dele não era lá onde estava no portão. O lugar dele era dentro do templo. Mas ele estava no portão por quê? Ele estava no lugar errado. Agora, se você está caindo aí, morrendo, caindo da cadeira toda hora, morrendo. Ai, ai, ai. Aí cai da cadeira de novo, morre de novo. Ai, ai, ai. E cai de novo e morre de novo. Toda hora, todo dia você está caindo da cadeira, você está morrendo. E você não percebe que você está no lugar errado. Você não percebe que você está olhando para o lugar errado. Gente, Jesus não trava nada na nossa vida, mas ele nos ensina com as batalhas. Mas a gente escolhe aprender ou não aprender. Então você pode viver anos da sua vida na mesma situação e você parece que Deus não ouve mais, ou que Deus não me ensina mais, ou que talvez eu não aprendo mais. Não, não é isso. É porque você está no lugar errado. Jesus está tentando te ensinar, há muito tempo, mas as circunstâncias da sua vida, os prazeres, tudo aquilo que a gente vive humanamente, tá te deixando olhar para o lugar errado. E você nunca vai sair dessa situação. Hoje Jesus nos ensina que nós estamos no lugar errado em todas as áreas, talvez. Talvez em algumas que a gente precisa ser mudado, ser transformado. Mas o fundamental hoje é que a gente sabe, cara, isso está acontecendo na minha vida porque eu tô no lugar errado. Isso está acontecendo no meu casamento, talvez porque a minha postura está errada. Isso está acontecendo no meu relacionamento, no meu trabalho, porque eu tô fazendo errado. E eu entendo muito que se nós somos filhos e se nós manifestamos a presença onde a gente estiver, talvez se está dando tudo errado no seu serviço, é porque Jesus quer que você manifeste ele lá. E você não está manifestando, então tudo vai dar errado. E se você começar a manifestar? E aí? Será que daí tudo não vai dar certo? A gente não consegue. Eu anotei até isso aqui. Quando nós estamos no lugar errado, nós somos decepcionados, feridos, machucados, humilhados, maltratados. Mas por a gente mesmo, por escolha de estar no lugar errado. Agora, nós também podemos estar no lugar errado, porque a gente fala muito e não para ouvir o que o Senhor está falando com a gente. A igreja, eu tenho falado muito com Jesus todos os dias. E Ele falou pra gente aqui na oração: o que vocês estão escutando de mim? Eu estou falando, o Senhor está falando. O que vocês estão ouvindo do Senhor hoje? Esse também é uma posição de lugar errado. De lugar de querer, talvez com entusiasmo, de fazer muito, de falar muito, de pedir muito. Não paramos por uma semana, por um mês, para ouvir a voz de Deus.
Nós também podemos estar no lugar errado porque não temos a dependência, não temos a profundidade. Quando nós não temos honra, seja em qualquer aspecto da nossa vida, seja com a minha discipuladora, seja com meus pastores, com o meu futuro marido, com minha mãe, quando eu não honro ela, quando eu não honro o meu liderado, ou quando eu não honro quem é para me honrar, eu estou no lugar errado. Porque a Bíblia é muito clara que nós precisamos honrar. Nós estamos também no lugar errado. E é isso, o Espírito Santo falou comigo e eu até escrevi para mim não pular nenhuma palavra. Ele falou assim: vocês estão principalmente no lugar errado, porque vocês vivem a generosidade como momentos especiais e não como a base. E eu coloquei isso para minha vida. Eu falei: meu Deus, Espírito Santo, eu tô no lugar errado. Porque nós vivemos a generosidade. É lindo ser generoso. É lindo você dar o que você tem. Mas por que a gente faz isso em momentos especiais? Só em ocasiões. Só em dias. E essa não é a base da nossa vida, a generosidade. Então nós estamos no lugar errado porque Jesus é generoso. Ele nos deu tudo. Quando nós vivemos o movimento do Espírito. Quando nós vivemos o movimento da igreja. Quando nós vivemos o arrepio, sabe, aquela sensação, aquela emoção, mas nós só vivemos o movimento, nós não vivemos a vida dele em nós. Também é estar no lugar errado. Porque o dia que o Espírito Santo não fazer você sentir, talvez você vai morrer. Porque você precisa de uma sensação, você precisa de um arrepio, você precisa de um coração disparado, talvez. Mas isso é só um movimento. O que ele quer é a vida dele em você, não é o movimento. Nós estamos também no lugar errado, porque não vivemos Jesus. Nós incluímos ele nas ocasiões. Eu não vivo a vida de Jesus, eu não vivo. Mas eu incluo ele em ocasiões legais. Ah, nossa, no meu casamento é legal incluir Jesus. Nossa, no meu trabalho é legal, talvez, às vezes, porque eu não quero pagar mico lá, né? Então, às vezes, alguns dias da semana, assim, eu incluo ele. Mas tem dia que não. Tem dia que é melhor deixar pra lá. Aí a pessoa começa a falar dos problemas, você até sai de perto, né? Ah, não. Nossa, hoje não. Aí a pessoa, nossa, tô precisando. Tô passando por uma aflição no meu casamento. Tá tudo dando errado. Ah, não. Nossa, hoje não. Aí você sai de perto. Ou então, se tem alguém no ônibus falando ou chorando, você finge que não tá ali. Né? Se faz a plena. Então, você tá colocando Jesus em ocasiões da sua vida. Ele não é a sua base. Agora, ô Juan, você coloca para mim encerrar no versículo 31. Quando Jesus nos ensinou hoje, então, que se nós estamos no lugar errado, nós vamos para o lugar certo. Hoje é o momento da gente refletir e pedir para Ele nos levar para o lugar certo. E o lugar certo talvez é um lugar que vai te destruir, vai te desconstruir. Vai te fazer reaprender do zero. Talvez vai fazer você pegar tudo aquilo que você sabe, jogar no lixo e você aprender tudo de novo. Talvez é um lugar de replanejamento, de reconstrução. Um lugar de firmar coisas novas, de implantar coisas novas na sua vida. Esse talvez seja o seu lugar certo. Mas o principal lugar certo, o lugar de Deus, o centro da vontade de Deus, é fazer a vontade daquele que nos enviou. E qual é a vontade? E de fazer discípulos. Esse é o foco do centro da vontade de Deus. Tudo envolve, mas Jesus veio para uma coisa só. Porque no último versículo, Jesus falou, ó, eu já fiz tudo isso, agora vocês vão e façam discípulos. E ele deixou isso pra gente. Então, o ir de fazer discípulos é um encargo nosso. Porque Jesus falou que nós faríamos obras maiores que a dele. E para isso, para a gente fazer discípulos, para a gente pregar, nós precisamos matar a nossa sede. Primeiro. Segundo, pedir para Jesus construir uma fonte em nós. Nós sermos fontes, porque sem água não tem como ser fonte. E depois, pedir para Ele nos ensinar a jorrar água para o próximo. Primeiro, é essas três coisas. Primeiro, você mata a sua sede. Depois você aprende a ser uma fonte. E depois você jorra água. Só que essas três coisas
Se eu te falar que não, você não tem tempo? E se eu te falar que você não tem tempo? Você não tem tempo. E se eu te falar que você não vai poder tentar construir isso na sua vida inteira? Não dá. A Bíblia também fala que ninguém sabe o dia. Ele vai vir como um ladrão. Quando você é assaltado, você não está esperando o ladrão vir. Não, eu tô aqui esperando para ser assaltada. Você não tá. Ele vem e leva tudo. Quando você vê, e fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Já veio, já foi, já levou, você já perdeu o celular, já perdeu a carteira. Aí, nossa, você viu a descrição? Não, eu não vi nada. Que cor que ele era? Nossa, eu não sei, eu não vi. É um ladrão. Então hoje nós temos pouco tempo, muito pouco tempo. Talvez todos os minutos da sua vida estejam contados para isso. Então, no próximo minuto já é um tempo que você está perdendo. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam. Olha isso. Levantem, não é abram, é levantem. Vocês estão olhando para o lugar errado. Levantem os olhos e vejam. Vocês não estão de olho fechado? Os campos, pois, estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Olha só, quem colhe, recebe desde já. Se você está colhendo, você já está recebendo. Jesus ainda não voltou, mas você já está recebendo os seus frutos para a vida eterna que vai vir. Para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Só até aqui. Então, se você estava com essa desculpa que um dia você vai estar pronto, Jesus falou aqui, não, vocês não precisam mais plantar. Vocês estão colhendo de quem já plantou. Tá tudo pronto. Hoje vocês colhem daquele que plantou, mas vocês também semeiam, porque um dia alguém vai colher do que você está plantando. Só que a chave desse versículo é que Jesus fala, levante os olhos. E talvez a gente fale muito que a gente precisa muito viver o evangelho de Jesus, voltar para a origem, porque é só esse ponto. Levante os olhos. Não é abra os seus olhos, levante, olha para frente. Olha quantos campos cheios para serem colhidos. E a colheita está pronta. E nessa colheita, nós vamos para o lugar certo. Nós vamos para o centro da vontade de Deus. Nós não vamos ter mais sede nessa colheita. Mas a gente vai ser fonte que jorra água para a vida eterna. E eu queria convidar você hoje, no seu secreto, no seu coração, quando você for dormir, seja em qualquer momento, você analisar, refletir a sua vida. Em que posição você está olhando para o lugar errado? Ou em que posição você está no lugar errado? E pede para Jesus te levar para o lugar certo. Porque você não tem tempo para você ficar planejando anos e anos. Hoje é o dia de nós estarmos no lugar certo. Amém?